Boa noite. Uma alegria novamente estar aqui com vocês, nessa casa de luz, que tem o nome do nosso mestre, o mais imponente, o mais importante, o mestre dos mestres, que nos ensinou tanta coisa, que até hoje a gente se esforça de se esmerar. Lei da diversidade da mudança. Hoje nós vamos tentar apresentar para vocês uma lei que não está assim totalmente explicitada lá naquelas 10 leis morais e divinas que Kardec estuda no Livro dos Espíritos, mas está lá de forma implícita nas entrelinhas. E quem nos mostrou isso foi o Espírito de Pedro numa psicofonia em 6 de outubro de 2013. Então é essa informação espiritual que nós vamos hoje compartilhar com vocês. E eu espero que vocês, assim como eu fiquei impressionado, no dia que a gente viu esse estudo aí, de tão grande é a criação divina, de tão imenso é o Criador de todas as coisas, e como ainda a gente é pequenininho perante tudo isso. Então, a primeira afirmação é o seguinte: Deus é pródigo. Deus não cria só uma coisa, mas Ele cria sempre milhares de coisas, milhares de espécies, milhares de planetas, milhares de galáxias. Sempre Ele é muito pródigo, Ele é até exageradamente pródigo, numa quantidade inimaginável para nós. Ele é diversificado. Ele não cria só de um jeito, mas cria de milhões, de infinitos jeitos diferentes, de espécies diferentes, de formas diferentes, de cores diferentes. E aí, tentando exemplificar isso, a gente pegou um filme que eu gostaria que a gente assistisse, é só 4 minutos. Olha aí. Olha o planeta Terra, o tamanho dele perto de Vênus. Olha pequenininho ali, a Terra agora, perto de Plutão. Olha agora a Terra perto do Sol. Olha Júpiter, aliás. 100 anos-luz de distância. Nem dá para ver o tamanho do Sol perto desses planetas. Agora, nós vamos fazer uma viagem do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, só para a gente ter um pouco dessa dimensão do universo. 10 milhões de anos-luz, 10 elevado a 23, que é um 10 seguido de 23 zeros. E aí nós estamos indo 10 a 22, 10 a 20, 100 mil anos-luz. 1000 anos-luz. 100 anos-luz. Por enquanto só vemos estrelas ainda. 10 anos-luz. O Sol aparece agora com 1 ano-luz como uma pequena estrela. 1 trilhão de quilômetros, 100 bilhões de quilômetros, começamos a ver o sistema solar. 10 bilhões de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros, 10 elevado a 12. 100 milhões de quilômetros, começamos ali a ver a órbita da Terra.
Com 1 milhão de quilômetros, começamos a ver a Terra. 100 mil quilômetros, estamos chegando perto da Terra. 10 mil quilômetros, a gente já vê que a Terra é azul. 1000 quilômetros, nós já vemos uma parte do continente. 100 quilômetros, já vemos uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos. A 10 quilômetros, já dá para ver os quarteirões. A 1 quilômetro de altura, é possível ver as vegetações. Com 10 metros, a gente já vê as árvores, uma árvore típica. Com 1 metro, a gente já está enxergando as folhas. Com 10 centímetros, a gente vê uma folha. Com 1 centímetro, a gente já está vendo as células externas da folha. Com 1 milímetro, os vasos das folhas. Com 100 micra, as células já são visíveis. Com 10 micra, as células aparecem no seu tamanho. Com 1 micron, já dá para ver o núcleo da célula. Com 1000 angstrom, já dá para ver os componentes da célula. Com 1 nanômetro, 10 elevado a menos zeros, ou seja, 0,000001, é o angstrom. Com 10 picômetros, estamos vendo os elétrons dentro de um átomo. Com 1 picômetro, nós já estamos vendo o espaço vazio dentro da matéria. Com 100 fermis, nós já vemos o núcleo do átomo de carbono. Lá dentro do átomo do carbono, agora a gente está vendo o próton, com 1 fermi. Com 100 atômetros, nós já estamos vendo as partículas subatômicas. Gente, vocês já pensaram o que é isso? Deus cria de forma grandiosa, tanto no infinitamente pequeno, quanto no infinitamente grande. Nós estávamos falando de anos-luz. Vocês sabem o que é anos-luz? A velocidade da luz, que a luz percorre em 1 ano. A velocidade da luz é uma coisa absurda. E o universo tem anos-luz para todas as direções, bilhões de anos-luz. E Deus é que criou tudo isso. Mas vamos olhar só para o planeta Terra. Não vamos olhar no universo não, porque o universo é muito grande para a gente. Vamos olhar só no nosso planetinha, aquele ponto pequenininho no sistema solar, aquele ponto insignificante na nossa galáxia. Como que Deus é grandioso no nosso planeta? Vocês já pensaram quantas espécies de vegetais Ele pôs aqui? Quantas espécies de árvores? Quantas espécies de flores? Quantas espécies que existem dentro dos rios, nos mares? Quantos vegetais diferentes? Quantas milhares de espécies, de todas as formas, de todas as cores? Vocês já pensaram nos minerais e nos vegetais? Quantos espécies de animais que existem, a diversidade dos animais, até a diversidade de pedras, só de pedras preciosas o tanto que tem, e de pedras diversas, tudo aqui no nosso planeta. Gente, quando eu fiquei procurando essas fotos aí, eu fiquei feliz e grato ao mesmo tempo. Eu trouxe até algumas para vocês verem. Olha essa. Vocês já pensaram quantos animais aqui? Tem alguns animais domésticos que a gente domesticou, que a gente traz para casa da gente. Olha que gracinha. E a diversidade, o gato, o porco, o coelho. Não é lindo? Olha, já pensou, gente, quantas espécies só de inseto que a gente tem? Deus criou uma diversidade, eu acho que são incontáveis, né?
é marimbondo, é abelha, é o pernilongo, é o Aedes aegypti. Até o Aedes aegypti Deus criou. Olha para você ver que Deus imaginativo. Vocês já viram aquele mosquitinho da banana? Da onde que vem aquilo? É só você deixar uma casquinha de banana, aparece uma nuvem daquele mosquitinho. Da onde que aparece? Até parece que foi criado naquela hora. Então, olha a diversidade de tudo, de todas as coisas. Olha esse sapinho, que gracinha. Já viram um sapinho mais simpático? É isso, azul de olho vermelho. Olha que coisa maravilhosa. Criação, lei de evolução, lei divina. Tudo no nosso planeta. Vocês já imaginaram o tanto de coisa que vocês não conhecem? Só de espécies, por exemplo, de sapos. Quanto tipo de sapo? Sapinho, sapão, perereca, rã, gia. Tanto que deve ter de espécie que a gente não conhece. Porque Deus é pródigo. Vamos pensar só na espécie humana. Só na nossa espécie. A espécie mais evoluída do planeta. Aquela que alcançou o grau de pensamento contínuo, aquela que, segundo os espíritos, é a única que consegue manter a forma perispiritual sozinho, ou seja, consegue continuar a vida independentemente no mundo espiritual. Já tem o perispírito constituído e mantido por si mesmo, pensamento contínuo. Só nessa espécie. Existe alguém igual a alguém? Olha ali que gracinha. Não existe uma digital igual à outra. Quantos bilhões de espíritos encarnados nós somos? Não existe uma íris de olho igual ao outro. E o Pedro fala que não existe uma tonalidade de cabelo igual ao outro. Natural, viu gente? Pintado não vale. Natural, cada um tem uma tonalidade específica. Dentro da espécie humana não existe um igual ao outro. E mais, e o espírito? Existe um igual ao outro? Será que tem um espírito igual ao outro? Gêmeos, univitalinos, mesmo constituição genética, um é igual ao outro? Não é, porque o espírito não é igual. Mesma mãe, mesmo pai, mesma educação, um não é igual ao outro. Não existe uma pessoa igual a outra. E mais, será que todos os nossos pensamentos são iguais? Que a gente é sempre o mesmo, que é sempre único? Ou a gente tem hora que está de bom humor, tem hora que está de mau humor, né? Cada um de nós, mulher de fases, né? Tem aquela mulher de fases, mas o homem também é de fases. Nós temos vários pensamentos, e os pensamentos vêm e vão, e circulam a nossa mente. E Pedro fala mais ainda, ele fala que nenhuma personalidade só nós temos, mas nós temos uma diversidade de personalidades dentro de nós. Por quê? Porque nós não tivemos uma vida só. Então eu já fui João, eu já fui Joaquim, eu também fui Maria, eu fui Marina, eu fui homem e fui mulheres, e fui diversos homens e fui diversas mulheres, porque a nossa senda é milenar. E aí você acha que aquilo tudo que você esqueceu simplesmente foi abandonado? Essas personalidades estão todas dentro de mim.
Eu sou a somatória de tudo. Pedro chama de personas. As minhas personas estão dentro de mim. No Espiritismo, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é chamado das tendências. Nós temos dentro de nós as tendências de outras vidas. São personas. Aquilo que marcou mais, aquilo que foi mais profundo nessas vidas, influencia nessa vida. Por isso que meus pensamentos são diversos, por isso que eu tenho várias instabilidades, várias mudanças. Porque eu carrego tudo o que eu fui dentro de mim. Tudo de bom e tudo de ruim. Está tudo dentro de mim. Então, até mesmo várias personalidades. E Pedro fala, diversidade é uma pedagogia divina. Pedagogia é forma de ensinar, é metodologia de ensino. É muito parecido com a didática. A didática é a ciência que estuda ali uma metodologia de melhor passar aquele conhecimento, de melhor educar. A pedagogia é mais profunda, é uma política educacional, é uma proposta de você ensinar. Então, Deus quis que o universo fosse desse tamanho. Deus quis diversidade de espécies, diversidade de seres humanos, diversidade de pensamentos e diversidade até de personalidade, para que a gente evoluísse. Para que a gente evoluísse. Até a reencarnação, aonde entra todo mundo no mesmo barco, porque aqui a gente está no mesmo barco. No mundo espiritual é separado. Quem é evoluído vai ficar lá junto com os evoluídos. Quem é lá não tão evoluído ainda vai ficar lá. E quem ainda está precisando evoluir muito, está lá tudo separado por faixas vibratórias, faixas frequenciais. Aqui está todo mundo junto, na maior diversidade. Tem aquela pessoa que ainda agride, que ainda é violenta, que ainda é capaz de matar, violentar contra a vida por R$10, por dinheiro. Enquanto nós temos pessoas igual o Divaldo, igual o Chico, igual uma irmã Dulce, igual outros que doam a própria vida em função de uma coletividade, e muitos outros. E está todo mundo junto aqui, todo mundo no mesmo barco. Então essa diversidade é uma pedagogia divina, é uma proposta de Deus para nós. Por quê? O que significa isso? O que Deus quer nos dizer com essa diversidade? Por que essa diversidade é tão importante na nossa vida? Por que a compreensão disto, que isto é uma lei divina, pode mudar na nossa postura, no nosso relacionamento e na nossa compreensão do sentido da vida? E Pedro fala, porque na nossa pequenez e na nossa ignorância, nós insistimos em criar um caminho único, uma verdade única, para nós e para todo mundo que está na nossa porta, que está em volta de nós. Vocês entenderam? Nós acreditamos que existe só um jeito de ser feliz, que existe só um caminho a ser seguido, que é o nosso, que é aquele que eu acho que é mais certo, e aí eu tento forçar o outro a viver desse jeito. Aí o marido acha que o caminho dele é melhor e tenta fazer a esposa viver do mesmo jeito que ele. O homem acha que o jeito que ele vê o mundo é o mais certo e tenta fazer a mulher se orientar por aquele caminho.
E vice-versa. A mulher acha também que o caminho dela é o mais certo e tenta fazer o homem viver do jeito dela. Ou seja, nós acreditamos sempre que é um caminho, é uma verdade, aquela coisa é o certo, e não entendemos a diversidade presente em toda a criação. Quem lembra disso? Estão rindo, né? Isso aí, teve 14 milhões de acessos em poucas horas. É o vestido, né? É o vestido único. Olha lá, criamos inicialmente uma verdade que seja única e exigimos de nós mesmos e dos outros que sigam aquela verdade e acreditam ser a única e certa. Lá em casa quase deu briga. Quando a minha mulher viu o vestido e falou assim, não, é branco e dourado. Aí a minha filha, não, é azul e preto, né? Azul e preto. Alguns viam branco e dourado, outros viam preto e azul. E aí, não, você está gozando da minha cara, isso aqui é branco e dourado. E o outro, não, não é não, estou vendo. Estou vendo. E aí? É preto e azul ou branco e dourado? Hã? Quem está vendo branco e dourado? Quem está vendo branco e dourado? Tem certeza? Quem está vendo azul e preto? Quem está certo? Hã? Pode conversar aí, tem gente que está vendo preto e azul e tem gente que está vendo branco e dourado. Quem está certo? E aí quem vê o azul e preto fica assim, azul e preto, você está vendo errado. Seu oi está errado. Viu o quê? Via a Dilma. Até a coitada da Dilma entrou na história. Gente, isso vem mostrar para nós que nós vemos o mundo através dos nossos olhos. E Jesus falou, a luz da alma são os olhos. Se a gente vê luz, se a gente vê o belo, se a gente vê o bom, todo o nosso corpo é bom. Mas se os nossos olhos só veem o mal, só o pessimismo, só o de ruim, o nosso corpo também vai ser assim. E vejam, se a gente pode se enganar numa cor, e aí vários cientistas explicaram o reflexo, a mente, não sei o quê, porque todo mundo ficou intrigado. E todo mundo queria saber o porquê. Imagina, Rosângela, a gente julgar o outro como certo ou errado. Se a gente não é capaz de enxergar corretamente, unanimamente, a cor azul, dourada ou preta, quem é a gente para julgar o outro? Quem somos nós diante dessa diversidade que Deus criou em todo o universo, ser capaz, ousar a julgar quem quer que seja? Nós temos que ser humildes. Nós acreditamos que temos um projeto de vida, uma verdade na vida, e se eu errar, pronto, acabou, perdi meu projeto. Pronto, estraguei, agora só na outra vida. Vocês acham que Deus, nessa diversidade, nessa amplidão,
Iria fazer um projeto de vida que fosse único para cada um de vocês? Cadê o livre-arbítrio que cada um pode escolher a cada momento da sua vida? Então Pedro tem um outro estudo que explica para nós. O projeto de vida não é determinístico, é probabilístico. Para vocês entenderem melhor, os engenheiros que projetam a vida e que ajudou a cada um de vocês a fazer o projeto da vida, faz não um projeto, mas milhares de projetos, dependendo da decisão que cada um de vocês vai tomar na vida. O projeto de vida seria como se fosse uma árvore, aonde a árvore é o limite, e que vocês vão ser uma folha dessa árvore. Qual folha vocês vão ser? Depende da liberdade. Você pode ser a folha mais alta da árvore, quer dizer que você avançou o máximo. Ou você pode ser uma folha mediana, ou uma folha que está no meio da árvore. Mas todas aquelas folhas estavam previstas no projeto de vida. Ou seja, é incrivelmente dinâmico. Nossa vida pode ser mudada a cada minuto. Hoje, cada um de vocês, na escolha de vocês, pode mudar a vida de vocês. Para o bem e para o mal. Para melhor ou para pior. Então, é a diversidade. O projeto de vida nosso tem diversas possibilidades. Nossa própria vida é uma diversidade. A vida de cada um de nós é uma diversidade. Então, gente, nasce em nós, nessa compreensão dessa diversidade divina, um sentimento de respeito, de profundo respeito à visão de cada pessoa. A visão do Júnior da vida, a visão do Arley, a visão do Brás, a visão da Regina, a visão do Herbert, da Rosângela, da Alessandra. Cada um vê o vestido da vida de uma cor própria dela, do ponto de vista dela, a partir da educação que ela recebeu, a partir das milhares de vidas que ela teve, a partir do ponto de vista que ela tem, a partir dos preconceitos dela, a partir dos olhos. Então nasce um respeito muito grande a tudo isso. Esse respeito é chamada alteridade. Alteridade do latim, alter, outro. Alteridade é a capacidade da gente conviver com o outro, com o diferente. E nós precisamos desenvolver isso. É o respeito. Nós precisamos de muita alteridade. A alteridade vem antes do amor. O amor é um passo além da alteridade. Mas antes eu tenho que respeitar os olhos de todas as pessoas, as formas que cada pessoa vê. Mas não é só isso. Existe a lei da mudança. Pedro afirma então, olha lá, que todo o universo é dinâmico, que as galáxias se afastam uma da outra e depois voltam, que os planetas giram em torno do Sol e giram também em torno de si mesmo. Então a dinâmica é a lei do universo. Ele fala que o universo todo pulsa vida e que vida é dinamismo, que estar parado é morte. Então o universo inteiro é dinâmico. Ele fala que todo o universo é vibração. Vibração vibra, se movimenta.
E assim então, o planeta Terra também ele muda a todo momento. Forças telúricas fazem com que aconteça chuva que traz mudança, vento que traz mudança, vulcão que traz mudança. Tudo muda. E já dizia o filósofo grego, né, Arley? Que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Porque o rio muda constantemente e a gente também muda. Então ninguém entra no rio duas vezes. E vocês mudam também, a todo momento. Vocês entraram nesse salão sendo uma pessoa e vão sair sendo diferente. Porque alguma coisa, esta minha fala, essa fala do Espírito de Pedro vai mudar no conhecimento de vocês, oxalá na vida de vocês. E se tudo muda, Pedro nos fala, por que então vocês vão ter apego a coisas que são transitórias? Por que nós vamos agarrar, sendo estático, rígido, achando que isso vai nos trazer segurança? E não traz segurança nenhuma. Já dizia, né, o grande filósofo comediante, né, Antônio? Não case com a beleza, porque a beleza passa, acaba. Se for casar, case com a feiura, porque ela aumenta cada vez mais. Ou seja, refletindo filosoficamente, não é com as coisas que mudam que a gente tem que apegar, mas naquilo que é permanente, e permanente ao ser. Só o ser e a mudança do ser é permanente. Então, ao invés de agarrar numa coisa que a gente sabe que vai passar, agarre naquilo que você sabe que não vai passar, e o que não passa é a mudança. Só mesmo aceitar a mudança pode nos trazer a verdadeira segurança. Então, comecem a aprender o desapego. Comece a se desapegar. Não tem que a propaganda? Desapega, desapega, desapega. Comecem a desapegar. Primeiro das coisas, caixão não tem gaveta. Não leva-se nada daqui. Depois do próprio corpo, porque o corpo você também não leva. E o desapego, gente, não é só quem tem posse. Lembrei-me aqui de uma historinha de uma pessoa que tinha só uma toalha que ele enrolava o corpo. E falava que ele era desapegado a tudo que era de material, porque ele só tinha uma toalha. Só que aí ele descobriu que tinha um homem que era mais desapegado ainda que ele. E ele foi atrás desse homem. E esse homem era um rei, tinha palácio, jardins e um tanto de coisa. E aí ele falou, mas esse cara que é desapegado, com palácio, com casa, com tanto de trem. Trem é nosso mineiro, viu? A gente está vendo pela internet aí depois. Trem significa tudo quanto é coisa. Aí, ele falou, cadê esse moço? Que eu quero ver se ele é desapegado mesmo. Ah, ele está dando aula sobre o desapego lá no jardim. Aí eu falei, então eu vou lá ver ele. Ó, mas só de toalha você não pode ir. Então, veste essa roupa dele aqui, deixa a toalha aí e vai lá ver. Aí ele vestiu a roupa e tal, foi lá. A hora que chegou lá, a pessoa estava explanando sobre o desapego e tal, né? E aí chegou esse mordomo correndo, né? Correndo assim, o castelo está pegando fogo, está tudo pegando fogo, está tudo perdendo lá. Aí esse cara desapegado continuou dando a palestra.
E aquele que tinha só a toalha, oh meu Deus, minha toalha está pegando fogo, minha toalha. Ele era mais apegado à toalha do que o outro, ao castelo e todas as coisas. Então, o desapego não é questão de posse, não. É questão de essência, de sentimento, de pensamento, de virtude. E aí, já falamos, né? Nada no universo é permanente a não ser o ser e a mudança do ser. Então devemos saber que não seremos sempre os mesmos. Profundo. Devemos saber aceitar as mudanças que vêm a nós todos os dias. E aí, a necessidade da fé em Deus. Então eu tenho que ter o desapego e a fé em Deus. Por quê? Porque sem a fé em Deus, eu não vou ter a paz. No livro dos Espíritos tem uma questão de que constitui-se a felicidade. E ele fala assim que em termos mínimos, né, a felicidade mínima necessária para você ter é o seguinte: em termos materiais, a posse do necessário. Então você tem o necessário para você se alimentar, se vestir, morar, o mínimo necessário, suficiente. Em termos morais, duas coisas: consciência tranquila e fé no futuro. Quem não tem a consciência tranquila é difícil ser feliz. E, infelizmente, a maioria de nós não tem. Se não nessa vida, em outras vidas, nós ferimos muito a nossa própria consciência. Então, felicidade perfeita nós não temos. Nós temos ainda que realizar muito para estarmos em paz com a nossa consciência. Vejam, realizar muito, trabalhar muito, não sofrer muito. Para estar em paz com a nossa consciência, muitas vezes, quase sempre, não é necessário sofrer muito. Deus quer de nós mais ação no bem do que sofrimento. Deus não é sádico de ficar querendo que a gente sofra. A gente é que muitas vezes ainda precisa do sofrimento para aprender. Mas Deus ficaria muito mais feliz conosco se a gente realizasse o bem, fizesse o bem para pagar o mal que fizemos, para consertar o mal que fizemos. Então, muitos de nós ainda têm a consciência ainda pesada. Porém, todos nós podemos desenvolver a fé no futuro, a fé em Deus, a fé na sabedoria de Deus, na justiça de Deus, que Deus não nos desampara. Olha que maravilha dessa primeira lei da diversidade. É diversidade também nas oportunidades que Ele nos dá. A cada dia de conserto, a cada dia de nos melhorarmos, na oportunidade de estarmos aqui hoje, de cada um de vocês estar aqui hoje, na oportunidade que Ele dá dos filhos de vocês, de filhos difíceis, de filhos persistentes, de filhos cabeça dura, de filhos que exigem de vocês o máximo, de paciência, de ternura, de amor, de compreensão. É Deus oportunizando vocês crescerem. De Deus que dá algumas doenças para desenvolver a paciência, para desenvolver o amor à vida, para desenvolver a percepção de aproveitar o tempo, que muitas vezes era jogado fora. Para você perceber que tem amigos de verdade, para você ter tempo de visitá-los, de mandar nem que seja um WhatsApp, um Facebook, uma mensagenzinha. Agora, se tiver mais um tempinho, dá uma ligadinha, conversa com ele. Quem sabe até visita final de semana e toma um cafezinho com pão de queijo e bolo. Quantas vezes a gente perde essas oportunidades?
Mas Deus oportuniza isso para a gente sempre. A fé nessas leis divinas sábias, a fé que essa mudança é para o nosso bem, a fé que mesmo aquilo que nos pareça terrível, aquela dificuldade difícil, aquela dor no dente, Evanise, terrível, é uma forma que Deus nos dá de autossuperação, de procurar o nosso próprio bem, de buscar amar mais, de desenvolver os sentimentos, de desenvolver o desapego. Perdi tudo. Veio aí o Collor e catou minha poupança inteira. Só eu que lembro disso, né? Tem mais gente que lembra disso. O Collor catou meu dinheiro, perdi tudo que eu tinha na poupança. Uma oportunidade de aprender o desapego. Você não perdeu a capacidade de trabalhar, vamos trabalhar, construir de novo. Tudo na vida, até mesmo o governo ruim, é uma oportunidade da gente aprender, da gente se virar, da gente usar a inteligência. Mas é preciso ter fé em Deus, porque senão eu fico na mudança, achando que essa mudança é caótica, igual os materialistas, que acham que tudo é obra do acaso, e não é. Não existe o acaso. Então, o desapego leva-nos a um sentimento maior que o desapego, que é a doação. A doação. A doação é quando eu já começo a perceber que quando eu dou, é porque eu já me libertei daquilo. Aquilo não me prende mais. Por isso toda doação é uma libertação. E Emmanuel chega a dizer para nós que eu só possuo aquilo que eu dou, Mário. Porque se eu sou capaz de doar um abraço, um pensamento, uma vibração de amor por alguém, é porque aquilo já me pertence. Então, isso eu não perco mais. Eu sempre serei capaz de dar o abraço. Se eu sou capaz de perdoar, eu já conquistei a condição do perdão. Então eu já não sou mais ofendido. E as ofensas não me pegam mais. Nem mesmo os mal olhados, as macumbas e essas coisas aí, que eu já me libertei disso. Eu não estou mais vinculado. Lembra? Só lobos que caem em armadilha de lobo? Eu deixei de ser lobo. Eu conquistei. Então a doação já é quando a pessoa se liberta desse sentido de posse. Terminando então o nosso estudo, quando a gente percebe essa diversidade da criação de Deus, quando a gente percebe a ampliação de Deus, a grandiosidade divina, e sai daquela ideia de um Deus antropomórfico, de um Deus à cara nossa, a forma nossa, que tem inclusive os nossos defeitos. Esse Deus que julga os outros, que condena, esse Deus que tem aquela questão de certo e errado. Quando a gente começa a perceber o Deus que Jesus vem ensinar, um Deus que é Pai de todos e de tudo, um Pai que faz chover sobre justos e injustos, que dá a todos de igual forma,
que permite ao planeta Terra e ao universo uma diversidade tão grande, que permite infinitas vidas para cada um de aprender, que nos permite oportunidades incontáveis, que nos permite o tempo, que nos permite o espaço, a gente começa a mudar de postura. A gente começa a aprender o que Jesus quis dizer com não julgues ou não julgueis. Porque com a mesma forma que você julga o outro, a sua própria consciência vai te julgar também. E se você respeita o outro, você também vai se respeitar de igual forma, inclusive os seus defeitos. Porque a gente tem que aprender a amar os nossos defeitos para acabar com eles. Assim como Jesus dizia que nós temos que amar os nossos inimigos. Porque se eu amo o meu inimigo, ele deixa de ser inimigo e vai se tornar meu amigo. Então o inimigo não existe mais. Então a gente tem que aprender essa dinâmica. E temos que também aprender o desapego. Temos que aceitar o novo a cada dia, a cada momento, o novo em nossas relações, o novo na tecnologia que muda a cada tempo, o novo que a cada nascer do sol transforma-nos e transforma-nos a todos que convivem conosco. Então deixar de ter aqueles vícios, aquele apego a tudo igual e aceitar a mudança. E finalmente desenvolver a fé na justiça divina. Esse é o verdadeiro consolo. Consolo para a gente enfrentar todas as dificuldades, para a gente enfrentar todos os problemas da nossa vida. Então, devemos a cada dia buscar essas 3 virtudes. Alteridade, desapego e fé em Deus. Para a gente terminar, já estamos chegando no nosso tempo final, eu gostaria sempre de lembrar as parábolas do Mestre, que sempre nos emocionam, e cada vez que a gente estuda, tem um detalhe da parábola do Mestre que nos chama a atenção. E hoje, no Perguntas e Respostas, eu estava refletindo ali sobre uma parábola e sobre um detalhe. O semeador saiu a semear. E ele semeou em vários terrenos, numa diversidade de terrenos. E Jesus não nos conta uma coisa que eu nunca havia pensado até aquele momento. Qual era a semente que o semeador saiu a semear? Será que era uma semente de trigo? Será que era uma semente de manga? Quem sabe era uma semente de abóbora? Qual semente o semeador saiu a semear? Jabuticaba, Mário? De banana? Banana tem semente? Tem, né? Sementinha preta. E uma vez um espírito fez uma pergunta: que o homem sabe, ou pode saber, quantas sementes dá uma árvore, mas nunca saberá quantas árvores tem numa semente.
Porque uma semente dá uma árvore, e essa árvore dá muitas sementes, e as sementes dessa árvore dá sementes. Então, quantas árvores tem numa semente? Quantas florestas tem numa semente? E qual será a semente que Jesus saiu a semear? Qual a semente que Jesus semeou em cada um dos seus corações? E qual a semente que vocês semeiam nos terrenos da vida de vocês? Eu tenho certeza que é uma diversidade. Reflitamos. Qual semente eu quero semear? E com certeza, do mesmo teor, da mesma espécie, da semente que eu semear, os frutos eu vou colher. Em algum tempo eu vou colher. Que Jesus nos inspire sempre e que seja a luz no caminho de todos nós. Muito obrigado.